pronto. Todo mundo aqui, só trocamos de lado e de posição. Isso mesmo. Né? Sentadinhos e tal, para tranquilos. responder com bastante calma. Já vamos já com as perguntas do Olha que pessoal de bonito que casa? ficou essa arte ali, ó. Do cérebro, plantão Olha de mesmo, dúvidas. lindo. Vamos lá ver o que o pessoal enviou pra gente Vamos na lá. semana. É vídeo, né? Olha lá. Oi, doutor Leandro, meu nome é Diego. Estou lendo seu livro Cérebro Ansioso. Queria saber se ansiedade pode dar problemas de memória. Eu gostei da camiseta dele. Você viu o Diego, né? Primeiro agradecer, ele falou que está lendo um dos meus livros, o segundo livro, Cérebro Ansioso. Obrigado pela confiança. Ele fez uma pergunta interessante sobre ansiedade. A ansiedade hoje a gente tem índices bem alarmantes, né? Quase 10% da população em regiões metropolitanas com transtorno de ansiedade. E ele perguntou, ansiedade pode prejudicar a memória? Então pode. Agora cuidado, um pouco de ansiedade ajuda a memória. Por exemplo, um aluno que está um pouco ansioso na hora da prova, isso ajuda. Um cara que vai tocar, vai cantar, vai ter um esporte, ou vai ter uma entrevista de emprego. Um pouco de ansiedade, ela é benigna. Ela faz o cérebro ficar focado, canalizar a energia e melhora a evocação, a concentração. Tanto que a gente está fazendo prova lá, a gente esquece o ventilador, esquece que quer fazer xixi, a gente fica concentrado, focado. Agora, o excesso, quando passa do limite, aí prejudica a memória. Então, a pessoa muito ansiosa, com transtorno de ansiedade, ela é mais esquecida, ela é desatenta, ela faz uma coisa agora pensando no futuro, está sempre no multitarefa, então ela fica meio distraída. Então, a ansiedade ela é uma curva. Aumentou um pouquinho, melhora o rendimento. Aumentou demais, piora o rendimento. Então, se o seu rendimento intelectual está alterado, é bom dar uma olhadinha se não é um quadro de ansiedade. Além disso, só para frisar, pode dar distúrbio de sono, distúrbio sexual, de apetite, pode dar taquicardia, falta de ar, tontura, sofrimento antecipatório. A ansiedade hoje é um dos maiores males da humanidade. Perfeito. Próxima pergunta. Legal do Diego, né? Legal, Boa ótimo. tarde, eu sou a Regiane de São Paulo e eu gostaria de saber com o Dr. Leandro se é possível ocorrer um AVC em pessoas jovens e quais os motivos. Que Um linda. abraço, boa tarde. Que linda. Simpática, né? É ótimo esse tipo de pauta quando a gente consegue ver o rostinho Também e a acho. entonação, né? É. O AVC é o acidente vascular cerebral. Aqui no Brasil é uma das principais causas de morte. 100 mil mortes por ano por AVC. Ela acontece mais em pessoas acima dos 45 anos, mas pode acontecer em pessoas jovens, sim. Então, 10% dos AVCs ocorrem em pessoas abaixo dos 45 anos. 45 anos é o corte pro AVC, para dizer se é a idade ou se é muito jovem. Tá. Depende da doença. No caso, por exemplo, do Alzheimer, a gente fala acima de 60, Alzheimer em jovem é abaixo de 60. Então, o AVC, o corte é 45. Agora, no jovem, as causas são um pouco diferentes. Além das causas comuns, hipertensão, obesidade, diabetes, em jovens tem que investigar melhor. Pode ter a ver com drogas, pode ter a ver com medicamentos, pode ter a ver com tendência genética a formar trombos, que às vezes dá trombose, a gente chama de trombofilias, uso de anticoncepcional em pessoas que não têm esse perfil, ou que fumam uso anticoncepcional, ou que tem histórico de trombose na família, doenças cardíacas que podem pegar jovens, como alterações de válvulas ou de ritmo cardíaco. Então, no jovem, o buraco é mais embaixo. Se acontece um AVC em jovem, a investigação ela é muito mais abrangente para entender a causa. E hoje a gente está tendo realmente um pouco de aumento de causas de AVC em jovens. Primeiro porque muitos jovens estão obesos, sedentários, estressados, dormindo mal. Segundo porque infelizmente a gente tem ainda muito abuso de substância exógena. Existe um uso um pouco abusivo e disseminado de anticoncepcional sem ajuda, sem auxílio médico. Então é muito importante entender que isso pode acontecer e tomar os cuidados. Perfeito. Mais uma. Oi, eu fiquei sabendo de um tratamento que vai chegar ao Brasil injetável e que vai ajudar na enxaqueca e eu queria saber se é verdade e quando ele chega. Que bonequinha, né? Os jovens mandando bastante. Que Essa bonequinha. pergunta que a produção selecionou, ela é uma pergunta interessante, né? Enxaqueca é uma das doenças mais frequentes. No Brasil são mais de 30 milhões de portadores de enxaqueca.
Mulher quase 20%, homem 8%. A gente tem remédios que agem na dor, na hora da dor, na crise, e tem remédios capazes de promover a prevenção, a profilaxia. Remédios que se usa todo dia. Até hoje, a gente tem prevenções que são meio roubadas de outras doenças. A gente usa um antidepressivo que age na dor, ou um neuromodulador, ou um remédio para epilepsia que age na enxaqueca. E ela falou de uma novidade que vai chegar ao Brasil em breve, e realmente isso é verdade, né? Injetável? É, um medicamento injetável que se propõe a fazer prevenção de enxaqueca. Injetável não é na veia, não, ele é subcutâneo, né? Ele é aplicado uma vez ao mês só. Então, uma vez ao mês para fazer a prevenção. E esse remédio, ele foi aprovado nos Estados Unidos no ano passado, é o Erenumab, o nome é esquisito, vai ter um nome comercial, fantasia no Brasil. Ele já está pré-aprovado, mas ainda está em fase de autorização e de precificação. Ele vai ser usado para alguns casos, ele tem uma resolutividade em torno de 50% a 60% de redução de frequências, e ele é específico para enxaqueca. Ele é um anticorpo que vai agir numa proteína que quem tem enxaqueca tem aumentada. Então ele está mudando um pouco o jeito de tratar. Ele não é mais uma coisa roubada de outras doenças, e sim algo mais específico. É um divisor de águas, a gente vai ver como é que fica os pacientes, mas ele vai vir com um custo um pouco ainda alto. Eu ia perguntar, lá é caro? Nos Estados Unidos é caro? Lá é caro. Lá gira em torno, mais ou menos, de uns... entre 500, 700 dólares a aplicação, a dose. Então a gente imagina que no Brasil vai vir em torno de 1.500 a 2.500. Isso quem precifica é a Anvisa, baseado no preço médio de alguns países. Mas vai ser uma alternativa. Lógico que vai ter que pressionar depois o SUS e também os convênios para tentar ajudar nesse tipo de tratamento. E principalmente para aquelas pessoas que não vão bem com os tratamentos padrão. Porque tem pessoas que estão bem da enxaqueca, que tratam... Não precisa mexer. Não precisa mexer. Mas para aqueles casos refratários, pode ser uma novidade. A gente gosta quando a medicina avança, principalmente mudando o jeito de tratar uma doença tão avassaladora. Está entre as 10 doenças mais incapacitantes do mundo, enxaqueca. Tá. Próxima. Olá, doutor Leandro, tudo bem? Tenho uma curiosidade. Qual a diferença entre cérebro e mente? Ah, não me identifiquei. Meu nome é Joana. Tchau. A Joana deve ser nossa vizinha, porque acho que ela é paulista. Acho que é paulista, né? Eu fiquei olhando ali a rua. Paulista, Joana. Vem aqui qualquer dia. Né? A Joana fez uma pergunta já geral, muito interessante, né? A gente fala cérebro, mente, problema cerebral, mental. Qual a diferença? Bom, a gente usa cérebro pro órgão, né? O cérebro é um órgão, como é o coração, o rim. Então, o cérebro, órgão. Uma lesão, um AVC é uma lesão no cérebro. Um tumor é um tumor no cérebro. Mente, na verdade, é uma função, é a função do cérebro. Mente pressupõe o que a gente conhece do mundo, nossas memórias, nossas emoções, a nossa consciência, saber que nós somos um ser único, pluricelular e que tem uma consciência, uma autonomia. Então, mente é como se fosse o software. Como se fosse o programa que roda no computador, que é o hardware, que seria o cérebro. Então, por exemplo, depressão é um transtorno mental, porque o cérebro não está lesado, mas ele está funcionando mal. Então é um problema mental. E um problema cerebral seria estrutural. Então a gente usa quase como sinônimo, mas na prática seria o monitor, o teclado, quer dizer, a parte física, cérebro. E a parte do que roda, do que constrói esse cérebro, mente. A gente chama de mente. Mente tem a ver com emoção? Tem tudo a ver com emoção, com memória, com cognição, com consciência. Então, todos os transtornos emocionais são ditos transtornos mentais. Tá? Mas a pessoa pode ter um transtorno mental por uma lesão cerebral. Falou do cérebro, falou do órgão. Falou da mente, falou desta função complexa, emocional e intelectual. Perfeito. Boa pergunta da Joana, né? Excelente. Próxima. Ah, todas foram, né? Por enquanto, vamos. Olá, doutor Leandro, tudo bem? Eu gostaria de saber como devemos ajudar um amigo com depressão. Obrigada. Boa. Essa pergunta é importante, ela não se identificou, mas assim, essa pergunta ela é essencial. Porque como que a gente ajuda alguém com depressão? Primeira coisa, só essa preocupação já é um ótimo começo, de você entender primeiro que você pode ajudar. Porque na depressão, a solidão ela é muito complicada, a baixa autoestima, o isolamento, isso aumenta o risco de você aprofundar o quadro e até de surgirem pensamentos de morte ou de suicídio. Eu sempre falo que quando o trapézio da vida arrebenta, o que segura a gente, nossa rede de proteção, é a família e são nossos amigos. Primeiro, um bom amigo, ele é capaz de te ajudar no reconhecimento da depressão. Porque a gente às vezes não reconhece na gente.
Porque a gente acha que vai passar, que é só um cansaço, que é uma fase. Um bom amigo que te olhe e que conviva com você, ele pode ajudar você a reconhecer. Que se preocupa, né, doutor Ele Leandro? pode chegar perto e falar, tem alguma coisa no seu comportamento que está diferente. Você não está sentindo o mundo igual, não está se comportando igual. Você está com o humor um pouco abaixo, está mais entristecido, está mais parado. É muito importante que esse amigo, ao se aproximar, ele não julgue, não critique. Ele tem que ter empatia e a gentileza de se aproximar com o ouvido, que escuta, que respeita o seu tempo, que entende que aquilo é uma doença que não está na sua mão completamente. Porque é muito comum a pessoa falar assim, olha, sai dessa, levanta, vamos no shopping, ou vamos beber. Ou Na matéria de ontem, teve um policial que falou que tem gente que fala, sai dessa, vamos tomar uma cerveja, anima. Ele falou... Isso é o que não se deve fazer por um amigo. Exato. Porque o álcool só vai piorar isso. E esse paciente não está precisando só de alegria. Ele não consegue reagir à alegria do mundo. Você levar para o shopping não vai resolver. Shopping trata tristeza, não trata depressão. E a culpa não é do portador, que ele está sem ânimo, sem energia, está triste. Então um bom amigo chega, ajuda a reconhecer e leva para o tratamento. Então ajudar a levar no psicólogo, no médico, ter tranquilidade que o paciente tem o seu tempo, ele não vai te oferecer o melhor dele, mas você pode oferecer o melhor de você para junto tirar ele dessa situação. E a depressão é uma doença, por mais que ela seja pesada, ela tem um bom prognóstico. 80% dos casos, dos episódios, eles saem, a pessoa sai bem. Às vezes sai até melhor do que entrou. Claro. Porque mudou o estilo de vida, é um processo de transformação. Então é uma transformação. Ô, doutor Leandro, então o amigo não ajuda a tratar, ajuda a identificar e incentiva a procurar tratamento. Ele ajuda a identificar, a respeitar aquilo como alguma coisa involuntária, mas ele também ajuda no tratamento, porque ele pode levar distração, ele pode levar companhia na mudança do estilo de vida, então ele pode ajudar com palavras de otimismo, mas não achando que só isso vai resolver. Perfeito. Isso vai ser mais um pedacinho naquele mosaico de tratamento. O amigo que pega o telefone e te liga, ou que vai na sua casa levar alguma coisa que você gosta, mas respeita se você não quiser sair, respeita o seu tempo, e respeita a sua doença como qualquer outra, como se fosse a asma, a bronquite. Ninguém fala, você está com asma? Vai lá fora, toma um arzinho que passa. Não, tem que tratar. Mesma coisa a depressão. Não é só sair lá ser feliz. Tem que tratar para estar apto a sair e ser feliz. Perfeito, vamos continuar. Pronto. Acabou a caricatice, agora o assunto é sério porque estamos falando de transtornos mentais. Não pode ser tratado com deboche. Sem deboche. Não é? Mas com tranquilidade. Com bom humor e tal, mas não pode ser tratado com deboche. Ele não está muito bem da cabeça. Tem razão. Existe muito preconceito, muito estigma, e isso é fruto um pouco, das vezes, desse humor um pouco demasiado nessa... Ofende quem está passando. Ofende muito e dificulta o acesso à saúde mental. Exato. Porque como a pessoa vê com preconceito, ela demora, atrasa, então isso faz a gente uma sociedade pior, né? Vamos continuar então com as perguntas que vocês mandaram por vídeo. Olá, doutor Leandro, tudo bem? Eu sou sua fã, gosto muito da Regina Volpato e eu gostaria de saber o seguinte: o tremor essencial é um sinal de Parkinson? Que eu já tive muita preocupação a respeito. Que bonitinha. Obrigada pelo carinho, né? Muito obrigada pelo carinho. Pergunta excelente também, né? Tremor essencial. O tremor é uma oscilação em torno de uma articulação. Pode acontecer no braço, na perna, na cabeça, na voz. Então, o tremor é esta oscilação, geralmente rítmica, em torno de uma articulação. A causa principal de tremor hoje no mundo é o tremor essencial. O tremor essencial é uma doença determinada geneticamente, onde a pessoa começa a ter um tremor geralmente quando jovem, mas pode surgir em qualquer idade. Que tipo de tremor? Geralmente é um tremor nas mãos. É um tremor geralmente rápido, bilateral, principalmente quando você está com a mão esticada ou segurando um objeto. A gente chama de tremor de ação. Quando o médico vai examinar o paciente está ótimo, ele só tem o tremor. O tremor é uma característica isolada, geralmente bilateral, de ação e fino. Então é uma característica específica, né? Muito comum a pessoa ter histórico familiar. Existem algumas pessoas que falam que quando bebem alguma coisa alcoólica, esse tipo de tremor melhora. Melhora? É uma característica do tremor essencial. Às vezes doses mesmo que baixas do álcool melhora o tremor. Não quer dizer que seja um bom tratamento. Perfeito. É só uma dica para você entender como o diagnóstico é feito. Exame clínico, história clínica e história familiar. Já o Parkinson é uma outra doença. O Parkinson é um tipo específico de tremor, mais comum em pessoas de mais idade, apesar de poder acontecer mais novo. E no Parkinson, o tremor ele geralmente começa de um lado do corpo, então ele é um tremor geralmente unilateral. Bem diferente. E geralmente ele é de repouso, a pessoa está relaxada, o braço está tremendo.
Quando ele mexe, melhora o tremor. De repouso, treme. De ação, melhora. Olha como a característica do tremor é diferente. Um tem um eixo, o outro tem outro. Um tem uma frequência rápida, o outro mais lenta. Fora que no Parkinson não é só tremor. A pessoa tem uma alteração no jeito de andar, tem uma rigidez em articulações, tem uma lentificação de movimentos, alteração da fala, às vezes alteração da expressão facial, do intestino. O Parkinson é uma síndrome, é um conjunto de sinais. O neurologista ele é capaz de separar o joio do trigo, de saber quem tem tremor essencial, quem tem Parkinson. São doenças diferentes, uma não é sinal de que vai ter a outra, o tratamento é diferente e os dois têm tratamento. Não curativo, mas que ameniza os sintomas. Então, se existe um tremor sem causa, é melhor buscar a ajuda de um neurologista para fazer um bom diagnóstico. Outras causas de tremor: ansiedade, hipertireoidismo, uso de substâncias ou retirada, como é a abstinência, tremor por alterações do rim e do fígado e por aí vai. Mas esses dois são os dois principais na prática clínica. Então faz sentido quando a gente fala que está tremendo de nervoso? Pode tremer de nervoso. Quando a gente está fazendo uma apresentação, por exemplo, antigamente a gente usava aquele laser point, né? Aí você via que o laser tremia lá na ponta. Então, tudo que tem adrenalina pode levar a um tremorzinho. Quando eu estou estressado, cansado, nervoso, tenso, a adrenalina pode levar eu a transpirar, a tremer. Mas quem tem tremor essencial, piora com o nervoso, mas também treme calmo. Aí é outra história. Por isso que uma boa história clínica é importante para separar uma causa de outra de tremor. Perfeito. Mais uma pergunta. Bastante, né? Tá dando para responder? Tá dando, tá bem variado. Eu gostei que tem os temas que estão... Tem mais uma. Doutor Leandro, gostaria de saber por que os médicos receitam antidepressivos para pessoas que têm dores na coluna, nos quadris, fibromialgia. Existe alguma correlação? Outra pergunta muito interessante, né? Quem tem dor crônica realmente tem um risco maior de depressão. Ao mesmo tempo que quem tem depressão tem um risco maior de dor crônica. Mas o médico, às vezes, ele dá remédio antidepressivo para quem não tem depressão. Para quem tem dor crônica sem depressão. Mas não é perigoso? Não é perigoso. O médico faz isso porque alguns antidepressivos, ele tem uma ação analgésica crônica. Algumas dores que você não tem uma resolução rápida, que perduram mais do que 3 a 6 meses, ou no caso da fibromialgia, que seria uma sensibilidade central aumentada à dor, o médico não pode ficar entupindo o paciente de analgésicos. Então ele dá o antidepressivo específico, com uma dose que também geralmente é diferente da dose para a depressão. Para quê? Para que ele haja na contenção da dor. O cérebro ele tem várias vias que controlam a dor. E essas vias funcionam mal na dor crônica. Então hoje, osteoartrose, dor lombar crônica, fibromialgia, dores dos nervos, que aliás é a nossa próxima pauta daqui a 15 dias, são dores nos nervos. A gente vai falar sobre as principais causas e tratamentos. E é muito comum o médico lançar mão de remédios para depressão com o intuito de tratar essa dor. Isso é mais adequado do que o paciente ficar tomando anti-inflamatório, analgésico, que são remédios para dor aguda. Para dor rápida, agora. Que pode comprometer outros órgãos. Pode atrapalhar o rim, pode atrapalhar o estômago. Então, o uso do antidepressivo não é só para depressão. O antidepressivo é usado para enxaqueca, para sono. É que o remédio ele leva o nome que ele foi registrado. E em medicina, às vezes a mesma chave abre e fecha várias fechaduras. Ô, doutor Leandro, essa pauta sobre os nervos vai ser assim com pergunta também ou não? Pode ser. A gente sempre traz perguntas. A dúvida é se a pergunta é por vídeo ou por texto. Tá. Muita gente gosta mais do texto porque tem vergonha de gravar vídeo. Mas eu vou falar com a Letícia, eu adoro vídeo. Pra gente ver se vídeo ou texto. Mas sempre com a participação do público. Sempre. Dores dos nervos. Importante essa pauta. Então, daqui 15 dias, você, se tiver pergunta, já vai mandando. Dr. Leandro Teles, médico neurologista. O site do Dr. Leandro é leandroteles.com.br, sem nenhuma letra dobrada. O Instagram é neuroleandroteles. Então, o site é leandroteles.com.br e o Instagram, @neuroleandroteles. O Diego tá lendo um dos seus livros, né? Ele comentou, mas na verdade tem mais que um. A gente tem 3 livros, um de 2016, que é o
o Antes Que Eu Me Esqueça, um livro sobre memória, e ele foi reimpresso agora, já está em todas as livrarias, vendas online. Tem o Cérebro Ansioso, lançado o ano passado, também para quem tem ansiedade. E esse ano a gente lançou o Depressão Não É Fraqueza. É um livro para leigos, falando sobre, sobre depressão, sobre diagnóstico, casos clínicos, os tipos e principalmente o enfrentamento. A gente está fazendo uma série de palestras Quando é que está rodando aí as livrarias, né? A gente vai ter uma agora, dia 25, no Eva Herz, na Livraria Cultura. Quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem. Esse precisa entrar na minha rede social, precisa mandar um WhatsApp, porque os lugares são reservados. Então, quem quiser no Instagram, Neuroleandro Teles, para reservar um espaço. Lugar. Mas na sequência, dia 5, agora de outubro, eu vou estar em Campinas, na Livraria Leitura, no shopping, no Campinas Shopping, Livraria Leitura, 5 horas, aberto ao público, é só chegar, palestra sobre depressão. Então, dia 5 de outubro, em Campinas. E dia 25 aqui no Eva Herz, que é no Conjunto Nacional. Conjunto Nacional, Livraria Cultura. E logo depois, no dia 16, eu vou estar na Livraria Martins Fontes. Aqui também na Paulista. Aberto ao público, também vai ser à noite, às 7 horas. Tá. Então, é só seguir lá no Instagram, Neuroleandro Teles, que lá vão estar todos os convites, as dicas. A ideia é sempre democratizar o conhecimento e todos os eventos são gratuitos. Então, é só chegar, quem quiser levar o livro, quem quiser discutir algum tema, mas é uma palestra para realmente democratizar o conhecimento. Perfeito. Muito obrigada, viu? Parabéns. Parabéns. Até daqui 15 dias, um beijo para a família. Obrigado.